Olá, estamos começando mais uma aulinha de filosofia e hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre essa área da filosofia chamada estética. Quais são os principais objetos de estudo da estética? Quais são as características da estética? Quais são os principais argumentos, as principais teses da estética? De que maneira essa área da filosofia se localiza diante as outras áreas da filosofia, né? E para isso a gente precisa estabelecer alguns objetivos de exposição. E o nosso primeiro objetivo vai ser apresentar a definição de estética. De que maneira essa noção, esse conceito estética, se apresenta na filosofia? Ele é um conceito tipicamente histórico, pensando somente na história da filosofia, ou ele ainda apresenta vivacidade, ele se mostra ainda como um conceito vivo nas discussões, nos debates e nas pesquisas científicas. Como que nós entendemos aqui da filosofia essa noção de estética? E o nosso segundo objetivo vai ser apresentar a noção de belo na tradição filosófica. Se a estética trata do belo, como que os filósofos lidaram com a noção de belo na tradição filosófica, na história da filosofia? Quais foram as principais posições? Quais foram os principais conceitos que tentam categorizar, que tentam definir a beleza e a fruição do belo na experiência artística? Nesse sentido, nós iremos introduzir o nosso principal tema do seguinte modo: o que é estética? Quando estamos diante, por exemplo, de um romance, né? De uma poesia, de um filme, de um seriado, de uma pintura, de uma escultura, com aspectos arquitetônicos, estamos no cenário da arte, estamos no cenário das obras artísticas. Mas como que a cultura, né? Quais foram os caminhos que nós assumimos para chamarmos essas coisas de obra de arte? Quais são as principais características das obras de arte, né? Ou uma pergunta tipicamente filosófica: quais são as condições necessárias e suficientes para dizer que tal obra é uma obra de arte, né? Nesse sentido, toda vez que estamos diante, né, de um romance, de um filme, de uma poesia, estamos aprendendo a partir dos nossos sentidos. E o que aprendemos a partir dos nossos sentidos? O que estamos apreciando? A beleza. Então, nós temos diante de nós duas grandes concepções, né? Os sentidos e a beleza. Mas vamos com calma, vamos tentar compreender como que essas duas concepções se apresentam nessa grande área chamada estética. Primeiramente, nós precisamos entender a origem do termo estética. E estética, ela deriva do termo grego aesthesis, que significa percepção, que significa sensação. Nesse sentido, trata-se do exercício dos nossos sentidos, do exercício de nossas sensações. Nós temos contato com música, com filmes, com poesia, a partir de um primeiro contato sensorial. Estamos percebendo essas coisas, correto? Mas nesse sentido, eu posso perceber qualquer coisa pelos meus sentidos. Eu posso ver o meu celular aqui na minha mão, eu posso apreciar as coisas que estão atrás de mim pela via dos sentidos, mas quando estamos lidando com a estética enquanto área filosófica, estamos lidando com sensações artísticas. E o que caracterizam tipicamente as sensações artísticas? A percepção ou a apreensão, ou digamos assim, a leitura a respeito da beleza, a respeito do belo, a respeito talvez do sublime, que são questões bastante presentes na estética e na filosofia da arte. Então nós temos então a origem desse termo, e esse termo, a esteses, no século XVIII fez com que surgisse então uma área de estudo, né? Uma área tipicamente filosófica, e essa área ela surge a partir desse termo estética, e esse termo foi cunhado no século XVIII pelo filósofo alemão Baumgarten, que caracterizou como estudo dos sentidos, da percepção, mas especialmente em relação às artes. O que estamos percebendo nas artes, né? Então, nós somos direcionados para o objeto de estudo aqui, que é a natureza do quê? Da beleza, da apreciação e da fruição estética nas artes.
Ou seja, em outras palavras, estamos estudando como que nós apreciamos, como que nós temos a fruição estética nas artes, como que nós contemplamos a beleza no objeto artístico, né? E dentre as perguntas constantes, né, levando em consideração que a filosofia é um processo constante de levantar perguntas importantes, as principais perguntas da área da estética são: o que torna algo belo? Ou o que é uma obra de arte, né? Que são perguntas típicas da estética e da filosofia da arte. Nesse sentido, nós temos uma caracterização bem genérica, bem panorâmica com relação a essa área. Agora nós iremos conhecer algumas posições, né, filosóficas em relação ao belo, em relação às obras de arte. Beleza, nós vamos apresentar agora a noção de belo na história da filosofia. Como que essa noção de belo foi estudada, foi analisada, foi discutida, foi debatida na história da filosofia. Como que ela se apresenta em diferentes tradições na filosofia. São várias posições que podemos compreender, que podemos estudar dentro da filosofia da arte, mas existem duas posições que eu acho que são bastante importantes a gente enfatizar aqui, né? A partir do momento que estamos apreciando, né, por exemplo, uma pintura, uma pergunta pode surgir, né? Se nós perguntamos no slide anterior o que torna algo belo, né? E vamos pensar nessa pergunta, nessa suposição que temos diante de nós uma pintura, por exemplo. Outra pergunta acaba surgindo, né? A beleza dessa pintura, ela está na pintura independente de mim? Ou a beleza é algo que parte de mim e eu caracterizo a pintura como bela? Ou seja, é algo que eu elaboro, é algo que eu crio, algo que vem de mim e que faz com que eu leia o mundo dessa forma. Tentar formular de outra forma, a beleza, o belo, é algo que está no mundo objetivamente, como eu percebo, por exemplo, a luz de forma objetiva, os objetos do mundo de forma objetiva, e a beleza também está no mundo como algo objetivo, ou seja, independente da minha mente, independente de como eu vejo as coisas, ou é algo que está em mim, é uma elaboração do meu intelecto, é uma elaboração tipicamente do sujeito, tipicamente do indivíduo, que faz com que ele reconheça, né, a beleza, que ele, na verdade, rotule as coisas como belas ou não. E a partir dessa categorização, a partir dessas perguntas, nós temos duas grandes posições. A primeira posição aqui é a posição realista. E quais as principais características da posição realista, né, na filosofia da arte? É aquela posição que caracteriza a beleza, o belo, enquanto algo objetivo, ou seja, algo que se mostra objetivamente, independente do sujeito, ou seja, independente da minha subjetividade. A beleza é algo que se mostra objetivo. Beleza descrita como uma característica, como uma propriedade das coisas que estão em conformidade com sua natureza, com a natureza, no caso. Como algo que está subjacente à realidade, ou seja, o belo, a beleza é algo que existe em si, é algo que existe em si de forma objetiva no mundo, o que o sujeito e que o ser humano apenas percebe, né? E que não elabora a partir da sua subjetividade. Mas com essa descrição já antecipamos qual é a posição, né, contrária, qual é a posição argumentativa contrária, que é a leitura do belo, a leitura da beleza a partir de uma posição subjetivista, que caracteriza a beleza enquanto algo subjetivo, algo inerente ao sujeito, algo que pertence ao sujeito, algo que pertence à forma que o sujeito caracteriza o mundo, enxerga o mundo, né? Faz a sua leitura em relação aos objetos do mundo, aos fenômenos do mundo, né? Então a beleza ela reside na mente do observador e varia de pessoa para pessoa.
Ora, se a posição subjetiva indica, né, que o valor estético, a beleza, o belo, ela é algo subjetivo, a conclusão que podemos tirar é que cada pessoa terá uma, digamos assim, uma fruição estética, uma apreciação estética diferente, por sermos sujeitos, sermos indivíduos diferentes que apreciam o mundo de formas diferentes, de forma única, a partir da nossa identidade pessoal. Nesse sentido, para repetir, a beleza reside na mente do observador, ou seja, é algo que o observador elabora na sua mente e é algo que faz com que ele leia as coisas como bela para ele, né? As coisas são belas para ele, e é baseada em sentimentos e emoções individuais. Nesse sentido, dentre diversos conceitos, diversas noções que estão presentes na estética, na história da arte, nós temos a noção do sublime, a noção da catarse, né, muito presente em Aristóteles. Então, um dos resultados, né, da beleza que reside na mente do sujeito, uma das conclusões dos resultados é gerar esse sentimento, essa emoção que faz com que ele conclua, faz com que ele chegue, né, chegue a essa concepção de isso é belo, isso se apresenta na beleza, né? Então nós temos duas grandes posições, duas grandes posições argumentativas na estética e na filosofia da arte. E a partir disso eu deixo uma pergunta a vocês, para vocês, né, pensarem a respeito, para vocês argumentarem, que é: qual posição você assume? A posição realista ou a posição subjetivista? O belo é algo que está no mundo objetivamente e eu só percebo? Ou é algo que não está no mundo e eu elaboro de forma mental e que eu elaboro a partir do meu sentimento, a partir das minhas emoções? Pense a respeito disso. Bem, essa é uma caracterização a partir da área da estética e da filosofia da arte. Até mais, muito obrigado pela atenção.